Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão. Então, vamos agora elevar os pensamentos a Deus nosso Pai e vamos fazer uma prece. Deus de infinita bondade, aqui estamos mais uma vez, os seus filhinhos, reunidos para mais uma noite de aprendizado. Te pedimos, Pai querido, que nos abençoe o propósito do aprendizado de hoje. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para uma mais ampla compreensão das lições de hoje. Nós te agradecemos, Pai querido, por todas as graças e bênçãos, por todos os dons. Obrigada, meu Pai, pela bênção da reencarnação. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui no mundo, nesse planeta escola, para evoluirmos, para crescermos e assim caminharmos um pouquinho mais em sua direção. Obrigada, meu Deus, por tudo. Que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo e guiando, hoje e para todo sempre. Obrigada, Pai, que assim seja, graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje é sobre a lei de ação e reação. Então, nós vamos começar a nossa reflexão fazendo algumas indagações. Né? Deus existe? Sim. Sim. Deus existe. E Deus é justo? Sim. Sim, Deus é justo. E Deus é bom? Sim. Sim, Deus é infinitamente bom. Então, diante disso, por que existe tanto sofrimento e dor? Culpa do homem. Né? Foi Deus quem criou a dor e o sofrimento? Não. Deus não criou a dor e o sofrimento. Então, quem criou a dor e o sofrimento? Nós mesmos. Exatamente, nós mesmos. Nós criamos a dor, o sofrimento, quando nós praticamos o mal. Toda vez que agimos contrariamente à lei de amor, né? A lei que Jesus veio nos trazer do amar ao próximo como a ti mesmo, toda vez que a gente age contrariamente a essa lei, nós praticamos o mal. E a consequência desse mal é a dor e o sofrimento. Né? Então, é da lei que cada um colha de acordo com o que plantou. É da lei também que cada um seja responsável pelas consequências dos seus atos. Ninguém pode transferir as suas responsabilidades para outro. Né? Por isso que tem aquele dizer de que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que nós percebemos é que
quando não se leva em conta a lei da reencarnação, fica sem sentido. Aí muitas pessoas vão se equivocar, dizendo que Deus não é justo. Não é fato? A doutrina dos espíritos vem nos trazer, né, a realidade da reencarnação, da imortalidade da alma, de modo que temos a compreensão de que já vivemos outras vidas. E quando nessa encarnação, quando nesta vida nós não encontramos a resposta do porquê estamos sofrendo, do porquê estamos passando por tantas aflições, é porque a resposta está em vidas passadas. Então, é a reencarnação que vem nos dizer que Deus é justo, né? Deus é justo. A sua justiça é perfeita, mas cada um é responsável pelos seus atos. Não tem como fugir disso. E quando eu não encontro as respostas para as minhas aflições atuais, nesta vida, é porque elas estão nas vidas anteriores. Quando eu negligenciei as leis do Pai e pratiquei o mal contra o meu irmão. Então é da lei que cada um arrume o que desarrumou, que conserte o que estragou. Nós mesmos que temos que arrumar. Deus, Ele quer o quê? A nossa felicidade. Deus nos ama. Ele é nosso Pai. Agora, Ele quer o quê? Ele quer que a gente responda pelo que fez. Que sejamos filhos responsáveis. Não é? Se o pai humano, quando o filho erra, ele chama a atenção e orienta ele para o que é certo fazer, né? Ele reeduca essa criança. O pai humano que é falho. Então, o nosso Pai do céu quer a nossa educação também. A gente tem que se reeducar. Se fomos filhos indisciplinados que fugimos do certo, não é? Então, é chamada a nossa atenção para que a gente aprenda. Né? Aprenda o correto a seguir. Não é fato? A gente vai falar um pouquinho de karma, né? Porque os indianos chamam de karma a lei de ação e reação. Nós chamamos de nossa conta, a conta de cada um, né? É o mais correto a dizer. Então, se a gente tem lá as nossas dívidas que contraímos em outras encarnações, existe a contabilidade divina, né? Que está tudo marcadinho ali, quanto cada um deve, né? E como é que vai pagar? Vai ser parcelado, vai ser à vista, mas tem que pagar, né? Tem que pagar e procurar não contrair mais dívidas, né? Porque aí é o débito agravado. Isso tem muito, né? Como numa história do livro Ação e Reação, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, onde ele vai contar várias histórias, né, de resgate de dívida.
Ele conta ali naquele livro. Aliás, um livro muito bom que eu recomendo quem quiser se aprofundar no estudo sobre esse assunto da lei de ação e reação. Leia este livro do André Luiz, porque é muito bom. E neste livro ele fala de um débito agravado, que foi agravado. Eram duas irmãs que a mais velha, numa vida anterior, ela interferiu no casamento da irmã mais nova e acabou atrapalhando a vida deles, né? Ela acabou atrapalhando tanto a irmã quanto o cunhado, né? Então, na vida seguinte, ela se comprometeu, né, a não atrapalhar a vida da irmã. E como elas perderam a mãe muito cedo, a mais velha ficou como tutora da mais nova. E o fato é que a mais nova conheceu um rapaz e começaram a namorar, e daí a pouco estavam noivos, né? A irmã mais velha se interessou pelo noivo da irmã. E o que era dela fazer? Ali era o resgate da dívida da vida passada. Então ela teria que fazer o quê? Renunciar a esse amor. Ela tinha que guardar isso para ela, sufocar esse amor e deixar a irmã viver a vida dela direitinho, para não estragar a felicidade da irmã como ela fez na vida anterior. Mas, invigilante, ela não conseguiu fazer isso. E começou aos poucos seduzir o noivo da irmã. De maneira que quando faltavam apenas 2 semanas para o casamento, o noivo, já apaixonado pela irmã mais velha, né, veio e terminou o noivado com a irmã mais nova. Terminou o noivado e ainda declarou que a mulher da vida dele era a irmã dela, né? A mulher da vida dele era a irmã dela e que não sentia muito, mas que não queria mais nada e terminou. Então a pobre menina recebeu um golpe duplo, porque ao mesmo tempo que perdeu o noivo, ela também foi traída pela irmã, né? Então foi um golpe muito forte para ela. E a pobre menina, desesperada, né, não conseguiu raciocinar, torturada de dor, ela tomou formicida e cometeu o suicídio. Então, ela sofreu muito na espiritualidade, mas como a mãe já desencarnada tinha muito merecimento lá no mundo espiritual, a mãe intercedeu por ela, né? Pela filha sofredora que estava lá nas zonas inferiores da espiritualidade e intercedeu por ela. Ela foi então socorrida, mas os mentores espirituais concluíram que não havia o que pudesse ser feito por ela ali, né? Ela estava muito perturbada, muito danificado também o seu perispírito, de maneira que para ela o alívio estaria na reencarnação. Então, de modo que passou-se um bom tempo, e aí nós vamos encontrar a irmã mais velha, agora já casada com o antigo noivo da irmã, né? E após 2 anos de matrimônio, eles recebem uma filhinha. Nasce a filhinha deles, uma criança deficiente mental, surda-muda.
que precisava da mãe para tudo, né? Então, a irmã mais velha, que não conseguiu pagar a dívida, ela contraiu uma dívida maior. Ela agravou o débito dela, né? E agora, como ela não conseguiu passar pela prova da renúncia, que foi, ela teria que renunciar ao amor daquele rapaz, que já era comprometido com sua irmã, e ela não conseguiu, então ela falhou na prova da renúncia, então agora ela estava diante da prova do sacrifício, porque ela ia ter que se sacrificar para cuidar daquela menina especial, que para tudo ia precisar dela. E ele, o antigo noivo, agora marido da irmã mais velha, né, também tinha sua culpa. De maneira que ele desenvolveu a hanseníase. E foi parar num sanatório para fazer tratamento, que ele estava com hanseníase. Então, veja aí que cada um responde pelo que faz. Não é verdade? E isso tudo por quê? Porque nós temos a livre escolha. Deus, nosso Pai, é tão bondoso que nos deu o livre arbítrio. A livre escolha. Para cada um escolher o que prefere fazer. E deu também um juiz implacável, que é juiz, é promotor, é advogado, é testemunha. E esse juiz, ele tem inserido nele as leis divinas, para que cada um saiba o que é o certo e o que é o errado. Esse juiz que Deus deu para cada um de nós é a nossa consciência. E na nossa consciência está inserida as leis de Deus. Então não há que a criatura dizer, eu não sabia o que estava fazendo, sabia sim. No fundo, todo mundo sabe. Porque esse juiz está lá. E esse juiz, é ele que te julga. Ele te julga. E ele te sentencia, culpado ou inocente. E ele lavra a sentença e impõe a pena. Então não é Deus que castiga, porque muita gente fala, Deus castiga. Não, Deus não castiga ninguém. Somos nós mesmos que nos castigamos quando fugimos da nossa obrigação, do nosso dever de cristão, de filho de Deus que somos, de fazer para o nosso semelhante como gostaríamos que fizesse para nós. Então, a culpa é nossa. E quem nos condena é a nossa consciência. Nos condena e nos pune. Deus não nos pune. Deus educa seus filhos. Por isso nos dá a bendita oportunidade da reencarnação, para a gente voltar e arrumar o que estragou. Né? É lógico que no tempo de Moisés, por estar ali diante de um povo bruto ainda, grosseiro, ele foi obrigado a apresentar a este povo um Deus que punia, né? Era um Deus que era severo, punia, castigava, porque era uma forma de Moisés colocar um freio nas más tendências daquele povo, que tinham muitas más inclinações. E ele precisava pôr um freio naquele povo. Então, Deus pune, Deus castiga, não faça isso que Deus castiga. Era uma maneira
de pôr medo nesse povo para eles frearem os seus impulsos selvagens que eles ainda tinham demais. Não é? E Jesus, 2000 anos depois, quando veio, esse povo já tinha evoluído um pouco, já estava um pouco mais civilizados, entre aspas, né? De maneira que Jesus pôde apresentar um Deus que era um Pai, né? Apresentou um Deus que é um Pai de infinita bondade, justo, não é? Então, eu vou buscar aqui no livro Ação e Reação um trechinho para a gente ler, onde um benfeitor esclarece o André Luiz a respeito da lei de ação e reação. Ele diz assim: o governo da vida possui o seu sistema de contabilidade, a se lhe expressar no mecanismo da justiça inalienável. Quando agimos de forma contrária à lei de Deus, criamos aflições e sofrimentos em nós mesmos. Por isso que Jesus disse, né? Tudo que fizeres ao teu próximo é a ti mesmo que estás fazendo. E ele continua: o passado fala em nós com gritos de credor exigente, amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Olha isso. A criação de Deus é luz gloriosa. Qualquer sombra de nossa consciência jaz impressa em nossa vida, até que a mácula seja lavada por nós mesmos, com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação. Na terra dadivosa e neutra, quem acalenta o espinho, recolhe o espinho que fere. E quem protege o jardim tem a flor que perfuma. O solo da vida é idêntico para todos nós. Cabe a nós mesmos sanar os males de que somos os autores. A nossa conta do destino. A gente que tem que pagar. A gente que tem que comparecer ali e quitar a nossa conta do destino. Tá certo? Como eu disse, Deus não condena ninguém, né? Então, o fato é que, certa feita, o Chico falou uma coisa para um amigo. Estava ele na casa da prece e chegou esse amigo muito triste, muito chateado, e o Chico, percebendo, falou: o que é que aconteceu, fulano? Ele: Chico, você nem imagina. Entraram no meu escritório e roubaram tudo. Computador, impressora, até os móveis levaram tudo. E o Chico, carinhosamente, bateu no ombro dele e falou: meu amigo, como é bom devolver, né? Então, é isso, gente. Ninguém é vítima, ninguém é injustiçado, né? Por mais que pareça que estamos sendo injustiçados, nós não estamos. Porque cada um vai receber de acordo com o que deu, de acordo com o que plantou, né? A cada um segundo as suas obras. Jesus falou, não é mesmo? Então não há que dizer.
O Richard Simonetti, também nesse livro aqui, muito bom, A Saúde da Alma, ele nos diz algo bem esclarecedor. Ele também diz que ele não quis aqui criar um dicionário de consequências de vidas passadas. Não foi essa a intenção dele. O que ele quis aqui é dar alguns exemplos de consequências, né, dos nossos atos. Ele diz o seguinte. Nossa, gente, eu peguei a página errada. Só um instantinho. Achei. Então, ele diz o seguinte para nós, né? Que a lei de causa e efeito revela os males, né, que nós fizemos nas vidas anteriores. O que nós fizemos de mal ontem, hoje vai aparecer para nós. Então ele diz assim: a mãe que chora hoje o filhinho que nasceu morto, certamente em vidas passadas se comprometeu com o aborto. O acidentado de hoje, que ficou com sequelas, ficou aleijado, é aquele mesmo marginal que na vida passada torturava suas vítimas e deixava elas aleijadas. O portador de doença incurável de hoje é aquele mesmo que eliminava os seus desafetos através de veneno. O trabalhador que hoje é perseguido pelo desemprego foi o mesmo patrão cruel de outra vida que explorava os seus empregados e era rápido em demiti-los quando eles não correspondiam aos seus interesses e caprichos. Né? A esposa de hoje, que é traída, é a mesma mulher adúltera da vida passada. O idoso de hoje, que é negligenciado pela família e abandonado pelos seus filhos, é aquele mesmo pai de família que lá nas outras vidas passadas abandonou a sua família, negligenciou a sua família. Então, o fato é que cada um de nós precisa sentir o espinho na carne, como dizia Paulo de Tarso. Então, cada um precisa passar pela situação que ele fez o outro passar, para ele compreender a dor do outro. Se não for dessa forma, nós não aprendemos. A gente não consegue se pôr no lugar do outro, Deus nos coloca. A nossa consciência também nos coloca. Então, a gente volta e passa pelaquela situação. Né? Deus é bom, é justo. Somos nós que fazemos essas coisas com nós mesmos. Né? Não é Deus, somos nós. Então, eu vou encerrar a nossa reflexão de hoje, né, com uma mensagem que está nesse livro, olha só, A Justiça Divina. Esse livro é maravilhoso também, eu recomendo. É um livro de mensagens, muito bom, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Então, eu vou encerrar a nossa reflexão de hoje com uma mensagem deste livro que diz assim: Deus
é amor. Amor que se expande do átomo aos astros. Mas é também justiça. Justiça que atribui a cada espírito segundo sua própria escolha. A reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências. Pelo nosso livre-arbítrio, cada um deve a si mesmo a situação em que se encontra hoje. És hoje o que fizestes contigo ontem. Serás amanhã o que fizeres contigo hoje. O governo do universo é a justiça que define em toda parte a responsabilidade de cada um. Permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de cada um de nós. Muita paz a todos.